E se o maior obstáculo da sua vida fosse exatamente o que Deus estava esperando você enfrentar? Hoje eu vou te contar a história de um menino sem armadura, sem treinamento, sem experiência de guerra, que sozinho foi até o centro de um campo de batalha e enfrentou o guerreiro mais temido do mundo. E venceu. Para entender essa história, você precisa entender o momento. Israel e os filisteus estavam em guerra, dois exércitos, dois lados de um vale, um de frente para o outro. Do lado de Israel, homens treinados, guerreiros experientes, soldados que tinham passado anos se preparando para lutar. Do lado dos filisteus, havia um homem que não era homem comum, era um gigante. Seu nome era Golias. A Bíblia diz que ele media quase 3 metros de altura, usava uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos, carregava uma lança com uma ponta de ferro de 6 quilos. Era uma máquina de guerra. E havia também do outro lado um garoto, que naquele dia eu tinha ido apenas levar pão e queijo para os irmãos. 40 dias, por 40 dias. Golias aparecia toda manhã e toda tarde. Descia até o centro do vale e gritava o mesmo desafio. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos. 40 dias. E ninguém foi. Imagina isso. Guerreiros treinados, soldados com espadas e escudos, paralisados, tremendo, com medo de um único homem. A Bíblia diz que quando os israelitas viam Golias, fugiam com grande medo. Foi nesse momento que Davi chegou. Davi tinha talvez 15, 16 anos. Era o caçula de 8 irmãos. Seu trabalho era cuidar das ovelhas do pai nas colinas de Belém. Enquanto os irmãos mais velhos estavam na guerra, ele estava no campo, sozinho, com os animais. Mas aquele menino no campo não estava desperdiçando tempo. Ele estava sendo formado. Davi tocava a harpa e adorava a Deus nas noites frias. Davi corria atrás de leões para salvar uma ovelha. Davi enfrentava ursos com as próprias mãos. Davi orava quando ninguém estava vendo. Davi construía uma intimidade com Deus que nenhuma escola de guerra ensinaria. E foi esse Davi que chegou ao campo de batalha naquele dia. Ele estava entregando o pão aos irmãos quando Golias desceu mais uma vez e gritou. E Davi olhou ao redor. Viu soldados recuando, viu guerreiros abaixando a cabeça, viu o exército de Deus com medo. E algo acendeu dentro dele. Ele começou a perguntar: quem é esse filisteu incircunciso que desafia os exércitos do Deus vivo? Os soldados ao redor olharam para ele como se fosse louco. O próprio irmão mais velho foi rude. Por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio só para ver a batalha. Mas Davi não se abalou. Ele foi levado ao rei Saul e disse algo que ninguém esperava. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará com esse filisteu. O rei olhou para aquele garoto e disse: você não pode lutar contra ele, você é jovem e ele é guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi respondeu com uma das falas mais poderosas de toda a Bíblia. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, esse mesmo Senhor me livrará das mãos desse filisteu. Não era arrogância, era memória de fé. Era alguém que já tinha visto Deus agir e sabia que ele agiria de novo. O rei concordou. Tentou vestir Davi com sua própria armadura, elmo de bronze, cota de malha, espada. Mas Davi tentou andar com tudo aquilo e disse: não consigo andar com isso, não estou acostumado. E tirou tudo. Ele desceu ao ribeiro, escolheu 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa de pastor, pegou a funda na mão e foi. Quando Golias viu Davi vindo, ele desprezou. A Bíblia diz que Golias olhou e viu que Davi era jovem, rosado, de boa aparência, e se ofendeu. Sou eu um cachorro para você vir a mim com varas? Vem para cá, e darei tua carne às aves do céu.
E Davi respondeu, sem tremer, sem recuar, com a voz de quem sabe em quem confia. Você vem a mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então, Davi correu em direção ao gigante. Não recuou, não hesitou. Correu, colocou a mão na bolsa, tirou uma pedra, pôs na funda, girou, lançou. A pedra cortou o ar, acertou a testa de Golias, e o gigante caiu, face no chão. O gigante mais temido do mundo, derrubado por uma pedra, lançada por um menino, guiada pela mão de Deus. Quando os filisteus viram que seu herói tinha morrido, fugiram. Israel perseguiu e venceu. Tudo por causa de um garoto que não tinha armadura, mas tinha fé. Agora eu preciso parar aqui e falar direto com você. Porque essa história não tem 2000 anos de distância. Ela está acontecendo agora, na sua vida. Você tem um Golias. Talvez seja uma dívida que não para de crescer. Talvez seja uma doença que assustou. Talvez seja um relacionamento destruído. Talvez seja o medo de não ser suficiente. Talvez seja a sensação de que todo mundo avança e você fica parado. E talvez alguém já tenha te dito o que disseram para Davi. Você é pequeno demais, fraco demais, inexperiente demais. Isso é grande demais para você. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Davi venceu Golias olhando para Golias? Não, Davi venceu Golias olhando para Deus. O segredo não era o tamanho da pedra. O segredo não era o braço forte. O segredo era saber em nome de quem ele estava indo. E você também pode ir, não quando se sentir forte, não quando tiver tudo resolvido. Agora, do jeito que você está, com o que você tem. Porque a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. E quando Deus luta por você, até o gigante cai. Se essa história tocou o seu coração hoje, eu quero que você faça uma coisa agora. Comenta aqui embaixo, eu vou vencer. Não para mim, para você mesmo, como uma declaração de fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando um gigante agora. Pode ser que essa palavra chegue exatamente na hora que essa pessoa precisa. Deus te abençoe.